Konnichiwa, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Otaku Clube, o seu clube otaku. Eu sou o Scooby e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que te prende e o que te faz dropar um anime, certo? Então, bora pro vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai contar com uma participação mais do que especial. You're the champions, my friend. Sou eu mesmo, Ellison Lima. Palmas. Gay! Eu a garanto. A gente estava conversando ali sobre animes, na verdade a gente estava conversando sobre Black Clover. Sim. E Black Clover. o que a gente achava de Black Clover? Na verdade eu acompanho Black Clover, acompanho o mangá, apesar de eu ter dado uma parada para poder ver o anime e talvez me surpreender no anime e não no mangá. Eu, por causa do vídeo que ele tinha feito, falando do episódio 41, e o pessoal comentando no grupo do WhatsApp, eu resolvi dar uma chance para Black Clover porque eu não recebi ele bem. Porque eu já tinha ouvido falar antes dele que ele era bem parecido com Naruto, e Naruto eu assisti por um bom tempo, enjoei, dropei Naruto. E não, eu pensei assim, mais um Naruto? Aí na hora, eu assisti o primeiro episódio, se eu não me engano foi ontem, e eu vi lá que ele tem características bem puxadas mesmo de Naruto. Por exemplo, o personagem principal, o Asta, ele tem a mania de falar tudo gritando. Chega a ser até irritante, né? Pra gente que tá assistindo, né? E ele também tinha um rival, apesar que o Asta, logo de cara, no primeiro episódio, o rival dele reconhece ele como alguém importante, o que o Sasuke nunca fez pelo Naruto nos primeiros episódios. Demorou um tempo pro Sasuke reconhecer ele como alguma coisa, né? Outra coisa também que eu achei interessante do anime aí, que chegou na parte assim, eu falei assim com o Scooby. O anime ele tem um gancho bem legal, ele tem um gancho interessante, que durante a luta, no final do primeiro episódio, ele não finalizou a primeira luta. Na hora que o Asta acabou de pegar aquela espada negra e apareceu o trevo negro de cinco folhas, né? Na verdade, o trevo de 4 folhas é do rival dele e o dele é o de 5 folhas. Na hora que apareceu o trevo de 5 folhas, ele pegou a espada, o episódio acabou. Aí eu falei assim, que cliffhanger bem feito. O cara deixou eu com vontade de assistir o próximo episódio. Isso é cliffhanger, é o que me faz, é o gancho que me faz ficar preso ao anime. Agora, o que te faz ficar preso ao anime? Eu nunca tinha parado pra pensar isso. O que me faz ficar preso em um anime? Talvez personagens fodas. Eu não sei tanto se plot twist me prende a um anime. Porque, assim, plot twist é foda, é da hora. Mas também uma história linear também é bom. Também gosto de uma história que segue uma linha. Que vai devagar, que tem os seus plot twists, mas é bem lento. Não tem aquele plot twist de reviravolta onde você pega um personagem e de repente o personagem é outra coisa, não é o que você esperava e surpreende todo mundo. E às vezes não é nenhuma surpresa, né? Às vezes o autor dá uma louca e fala assim, não, eu vou simplesmente inverter esse personagem. Às vezes tem coisas que nem fazem sentido, mas eles fazem. Principalmente ultimamente, eu tenho visto animes que eles não têm tanto gancho assim. O que pra mim, um anime que não tem gancho, um monte de anime desse jeito é uma temporada fraca. Eu tô achando essa temporada agora, outono? Outono ou inverno? A temporada de inverno, né? Temporada de inverno agora do Brasil aqui, nossa temporada de inverno de anime está bem fraca, bem fraca. Apesar que tem Attack on Titan, né? Que é um anime muito bom, eu reconheço que é um anime bom, mas eu não sei por que eu dropei, mas eu acabei dropando Attack on Titan. Sério, velho. Eu dropei Attack on Titan. Talvez eu volte a assistir. Eu tenho que assistir a segunda temporada. Eu assisti a primeira temporada toda. Comecei a ler os mangás, que inclusive o Scoop que me emprestou os mangás aqui. Eu tava achando os mangás muito foda. O mangá tava demorando muito pra eu poder sair. E eu parei de assistir. Tá, é uma das minhas vergonhas. Eu juro que eu não tô nem acreditando que eu tô ouvindo isso, que a pessoa dropou Shingeki no Kyojin, velho. Meus ouvidos começam a sangrar na hora que eu ouço. Dropei Shingeki no Kyojin. Dropei, que mais? Que mais que eu dropei, cara? Não sei. Que de anime bom. Principalmente porque você tava gostando do mangá, mano. O anime é muito melhor do que o mangá. Sério? Sério. O
O mangá ele tem erros de desenhos, anatomia tosca. A cabeça do personagem é desse tamanho, o tronco dele é desse tamanho. Tosca. E não tô falando dos titãs, porque os titãs realmente Eles são deformados. Desproporcionais. Mas os personagens, mano, tem hora que você vê eles assim de lado, tem toscão, assim, todo um maior robôzão, mó ridículo. E o anime ele é muito melhor em questão de animação e de até discernimento de um personagem e outro, porque no mangá às vezes você até confunde. O anime é muito melhor. E apesar dessa terceira temporada, ela tá um pouco mais corrida do que no anime, no mangá. No mangá ela é bem mais lenta, porque ela conta a história bem mais devagar. Mas o próprio autor reconheceu que isso foi um erro dele, que foi muito devagar e que ficou chato. Por isso que nessa terceira temporada eles estão dando uma corrida. Tá aí. Mas vamos voltar um pouco. Você falou o ponto. Você falou o ponto do tema pra mim. O que me faz dropar um anime é quando o autor começa a ir muito devagar com a história. Ou então, o que aconteceu com o Shingeki no Kyojin que me fez dropar o Shingeki no Kyojin? Foi a espera muito longa entre a primeira temporada do anime e a segunda temporada. Cara, nós ficamos por 2 anos? 2 anos? Não, acho que foi mais. Foi 3 anos esperando a segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Pra chegar com 12 ou 13 Pra chegar só com 12 episódios. Não lembro quantos que foram. Foram 12, eu acho. 12. E tipo, eu tava num hype bacana quando eu tinha assistido o anime. Aí depois o Scooby começou a comprar os mangás, eu li os mangás, e isso tem muito tempo. Eu comecei a ler os mangás e tal, li os mangás, gostei muito. Mas aí o hype abaixa. Aí os caras não continuam, tá? Às vezes por questão de publicação, uma questão de publicação, acaba que o hype abaixa. O que me faz dropar um conteúdo é ele ser irritante e também a questão da frequência, do quanto que o pessoal que está desenvolvendo aquele conteúdo tá ligado a ele. Vamos lá. O que te faz... Primeiro, o que me prende no anime? Personagens foda, história interessante. Não precisa ser uma história com plot twist foda. Não precisa terminar o episódio com aquele gancho de... Nossa, no próximo episódio vai ter uma revelação bombástica. Não precisa disso. Não precisa ter um João Kleber, né? Para! Para tudo aí! Ele tem que ter uma história coerente. No mínimo coerente. Apesar de que eu também gosto de histórias doidas e incoerentes. Mas tem que ser algo que faça sentido. Que não faça sentido, mas faça sentido. Acho que vocês estão entendendo. Eu não entendi, não. Tem que ser algo interessante. Não precisa terminar o episódio, na verdade, com... Será que fulano vai morrer ou vai viver? Não precisa disso. Ok. Outro anime também que você me lembrou de uma coisa interessante. As adaptações feitas com relação ao mangá. Outro anime que eu dropei, que eu achei horrível, um lixo, o anime, que me desanimou até de voltar a ler o mangá. A gente continua lendo o mangá. Tokyo Ghoul. Que bosta de anime. Que bosta. Que anime horrível. Mano, aquilo não tem nada a ver com a história do mangá. O mangá é muito, mas muito melhor do que aquilo. Muito melhor. Tokyo Ghoul, vale a pena você ler todos os volumes, é muito interessante. Tokyo Ghoul eu tô na dúvida ainda se o cara do Tokyo Ghoul é o cara do Tokyo Ghoul. Eu tenho que ler, vocês provavelmente que já acompanham a série, que estão mais acostumados aí, provavelmente vocês devem saber melhor que eu quem que é esse cara aí, o cara do cabelo branco lá, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que... Kaneki. Até eu que não vi o Ken Kaneki. Eu acho que ele é o Ken Kaneki, mas só que o autor deixa de uma forma que não dá pra você saber se é ou não é o Ken Kaneki, se é um outro personagem, né? Porque o Ken Kaneki, pelo jeito, no fim, spoiler, tá? Pra quem tá vendo sobre Tokyo Ghoul, se você não quer saber desse spoiler, adianta um pouco o vídeo. É o seguinte, o Ken Kaneki morre no final da primeira temporada no mangá. Ele morre. E o personagem que aparece lá, ele é muito parecido com ele na segunda. Me fez dropar o mangá porque eu fiquei com muita raiva do anime mal feito. Então quando a gente vê uma adaptação mal feita, a gente já viu a história no mangá, a gente tá louco pra ver uma adaptação bacana, bem feita, com uma boa animação, aí você vê uma história nada a ver e que muito chata, aí você fala assim, não vou assistir isso. Tá vindo aí Goblin Slayer, que ele que me recomendou. Louco. É foda Goblin Slayer, eu tô lendo, tô achando foda. É o único mangá que eu tô lendo agora. Goblin Slayer talvez seja o mangá mais foda que eu tô lendo atualmente. Apesar de que chegou numa parte que a história deu uma caída, deu uma acalmada.
Mas eu acho que daqui a pouco ele vai voltar. Eu tô achando, eu tô muito... aquela mocinha lá com a venda lá, voluptuosa, ela tá de treta com os goblins. Será? Ela tá de treta com os goblins. Não sei não. Eu acho que ela gostou do que os goblins fizeram com ela. Se você não entendeu o que Se você tá lendo subentendeu. Goblin Slayer, você sabe do E que eu se tô você falando. provavelmente subentendeu, é isso mesmo É. que você subentendeu, o que ele quis dizer. Porque os goblins em Goblin Slayer não são igual os goblins normais que aparecem em Eles outros não são jogos fracotes. de RPG. Não são igual que aparecem em outros animes de RPG. Eles, apesar de eles serem fracos, mas eles são mais fortes do Perigosos, que eles aparecem. são perigosos. Eles são mais fortes do que aparenta e eles praticam coisas bem mais pesadas do que mostram em outros animes e outros mangás. É. Em qualquer outro lugar, mano. Goblin Slayer foi o local que eu vi os goblins mais cabulosos da minha vida. Eu acho que eu mestrando RPG, eu colocaria goblins assim, tá? Não, eu não vou querer jogar esse RPG. Não vou. Depois vocês procuram por que eu não ia querer jogar. Tá, Muito bem. Outro Então, anime que eu dropei, mano, e que é um puta anime, é Sword Art Online. Por qual quê? temporada? Na verdade eu dropei ele na Qual segunda. temporada? Poxa, Apesar mano. de que eu já queria ter dropado ele na metade da primeira. Pra mim, Sword Art Online, se ele tivesse terminado depois do arco do Aincrad, tinha sido um dos melhores animes que eu já tinha visto. Sério. Ele foi muito foda, luta foda, personagens marcantes e tal. Tem um romance ali entre o Kirito e Kirito a Asuna. Asuna. Mas depois que acabou ali, ele ficou preso. Ele não, né? Ela ficou presa lá no mundo das fadas. Aí já começou a enrolar. Começou a cair, a mesma coisa do mesmo. Eles tinham acabado de ficar presos em Aincrad. E depois começou a ficar preso lá naquele mundo das fadas. Se tivesse puxado talvez um outro gancho mais parecido. Aliás, nem parecido com a Ah, segunda não, temporada. Aincrad não, mano. Eu já não gostei de Aincrad, e gostei mais de Gangueio. Gangueio pra mim foi muito foda, ainda mais pra galera que joga FPS, eles vão entender melhor. E Gangueio foi muito legal pra galera que curte um jogo de time em primeira pessoa, assistiu e se identificou, sabe? Ok. Eu curti muito Gangueio, eu curti concordo. a personagem da Sinon, né? Eu achei ela muito legal. Eu concordo, mas duas coisas que fizeram eu dropar assim mais. Primeiro, cara, o jogo Gangueio é um FPS e o Kirito usa uma arma. Ele usa uma espada dentro do É uma FPS. coisa que não Tem faz até sentido. tem até uma referência a Star Wars, a espada dele é um sabre de luz, É mano. uma É coisa muito que louco. pra mim não fez sentido. E segundo, isso deles forçarem, pra mim foi uma forçação de barra colocar o Kirito como um trap. Não, mas Um avatar feminino. ele parecia Pô, feminino, mas ele era homem. Ele era parecia feminino. O Kirito é velho de jogo, mano. Ele não ia dar esse vacilo de criar um De usar personagem feminino. Não, tem muito cara em jogo aí que usa avatar feminino. Por que ele não usou em Ancad e no jogo das fadas? Vai lá, sabe. É porque ele gosta de usar personagens masculinos, normalmente. Pode crer, pode crer. Ou então, pelo menos, se usar feminino, que se desse uma explicação. Talvez isso aí foi alguma coisa do autor mesmo. Até que dentro do próprio anime, a colocação sua, eles brincam com isso, com essa questão do personagem dele parecer uma menina, ser um personagem andrógeno, né? Então, aí Eles brincam com isso aí, eles que usam entra, isso assim, que meio você tá falando aí. Meio que como- um trap, né? É. O pessoal começa... Como um a ponto zoar negativo, e com tal. uma coisa interessante no anime, né? E o bom de Sword Art Online é que você não precisa ver a temporada anterior para poder ver a próxima. Esse aí, você não Assim, precisa de é- assistir nada. Só tem uma bom- referenciazinha É bom ao você ter uma Kirito. referência, mas tal. você não tem que Mas é obrigatoriamente interessante. ver a temporada anterior. Isso é até que bom. E Sword Art Online, por ser... Ele é um anime que gerou muitos outros, né? Overlord, que é um anime que a gente assistiu, que a gente gostou muito da primeira temporada. Ele foi muito chupinhado de Sword Art Online. Depois que chegou Sword Art Online, parece que todo mundo falou, não, vou colocar na minha história. O cara tá entrando pra dentro do jogo. O cara é um jogador viciado que entrou pra dentro do Na jogo. verdade, isso aí tem então, é um gênero de anime chamado Isekai. Isekai? Isso. Explica No- pra nós aí, Scooby. Não é necessariamente dentro do jogo. Isekai é quando o personagem ele é puxado para dentro do mundo de fantasia. Entendi. Igual esse mal Sojo que tá passando agora nessa temporada. Esse é um dos que eu tô assistindo. Tô gostando. E Isekai normalmente eles me fazem dropar. Porque eles têm muito hate desnecessário.
Não acho o Eti de Maô desnecessário, tá? Não. Eu acho que tá muito bem Vamos lá, colocado. eu só vi o primeiro episódio. Tá faltando mais Eti, tá, gente? Eu só vi o primeiro tá muito episódio. pouco. Vamos ver o que você chama de bem colocado. Tá muito pouco, viu, O gente? cara tá simplesmente muito vai suave. conversar, vai ver uma elfa, aí de repente os peitos da mulher da elfa começam a pular. Isso é bem colocado como? Outro que eu dropei, e não necessariamente por causa do Eti forçado, mas que o Eti forçado me ajudou a dropar, porque eu tava com falta de tempo, foi Nanatsu no Taizai. Eu também sei não que tô Nanatsu assistindo. no Taizai é foda, eu acho que já deve ter até acabado a segunda temporada. Tem personagens da hora, mas assim, o Meliodas pra mim, ele abusava da Elizabeth muito sem noção, muito sem justificativa. É umas coisas assim que, se uma criança assiste aquilo e começa a tomar o Meliodas como base, a criança vai no mínimo apanhar na rua, tá? Eu não digo que não deve ter eti, que não deve ter esse tipo de coisa, porque em Dragon Ball, por exemplo, nós temos o Mestre Kami. Que era um taradão declarado. Mas você tinha ali meio que uma justificativa para ele fazer aquilo, e normalmente as garotas que ele fazia, elas não gostavam. E na Nanatsu no Taizai o Meliodas simplesmente chega, pega no peito da Elizabeth, ela olha, tá ok. Não fala Agora nada. deixa eu falar uma coisa com vocês. Nanatsu no Taizai também me fez dropar. Eu dropei Nanatsu no Taizai também, mas por outro motivo. Não foi por causa de eti, tá? Que eu não tenho nada contra isso, não. Não tem algo contra eti. É. Eu tenho algo contra eti desnecessário. Tá. O que acontece? Foi, mais uma vez, má publicação. Por quê? O que acontece? Essa segunda temporada que tá saindo agora, ela não é bem uma segunda temporada, tá mais com uma temporada 2.5 ou terceira temporada. Por quê? Em meio a essa temporada teve alguns animes, alguns episódios soltos, né? Sim, que eles lançaram. Foram alguns episódios que Uns OVAs, no OVA? começo eu não vi. Pra te falar a verdade, eu não vi. Mas no começo eles falaram que era segunda temporada, muita gente começou a falar que era segunda temporada, mas na verdade não era segunda temporada. Não sei se Não era eram segunda temporada. episódios especiais, Eram episódios OVA. especiais. Mas esses episódios especiais eles são canônicos. Então a história seguiu exatamente do ponto que aqueles episódios pararam. Aí eu fui pegar a segunda temporada pra poder assistir, aí eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Aí eu falei assim, poxa, velho, perdeu a graça pra mim. Eu vou ter que caçar os episódios especiais pra assistir, pra eu poder continuar assistindo a segunda temporada, porque eu não tô entendendo nada. Então assim, o que acontece? A má publicação de um bom mangá ou de um bom anime pode fazer a gente dropar ele. Mas tem um anime medieval que eu tô esperando muito, que é como se fosse eu mestrando RPG pros caras também, porque eles sabem que eu mestro RPG assim, bem sério. Se o cara fizer cagada no meu RPG, ele vai morrer, ele não vai ficar vivo. Que era um... Como é que era o nome desse anime, mano? Você lembra? Raigensou de Grinegar. Ah, lembrei! Raigensou. Esse aí. Raito Gensou, depois do Raito. Raitentou, Gensou. Raito Gensou no Gringa. Raitou, É Gensou no muito, esse é Grinegar. muito foda. Acho que não vai ter segunda temporada, não. Será? Acho que não. Onde Diz você que é viu? light novel, né? É light novel. Segue a light novel. A light novel tá continuando. Só que diz que vai demorar muito. Se for ter segunda temporada, diz que foi muito bem o anime. Diz que as vendas dos Blu-rays foi muito bem. Vendeu muito bem os Blu-rays e os DVDs. Eles têm intenção de lançar a segunda temporada. O problema é que aí não tem história pra lançar a segunda temporada. A história já praticamente pegou o que o cara tava escrevendo na light novel. Então vai demorar um tempinho. Né? Então vai ter que esperar um pouco. Esse anime é um caso interessante. Ele é uma história bem lenta e muito bem contada. Ela é muito bem contada. muito bem detalhada, várias coisas. E ela não te faz dropar. Você fica olhando ele assim, você vai vendo, mano. Tem uma arte belíssima, tem um dos melhores cenários de animes que eu já vi. Cara, assistindo aquilo ali, fiquei muito fica- na você- vibe de jogar um RPG Você fica medieval. vendo assim, mano. Ele No- é um anime que tem uma história lenta, mas tem personagens foda, mano. Aquele cara do espadachim lá. Sou Ele é eu, legal, sou eu ele é jogando legal, RPG. guerreiro. Vejam ele jogando, vejam ele no anime e falam assim, pô, o Scooby joga daquele jeito, ele é foda. Pode falar. Eu deixo. Então é isso aí. Aí assim, ele tem uma história lenta, mas que ela te prende. Mas os goblins lá, eles também têm uma característica bem interessante. São inteligentes, eles não são burros. Eles são inteligentes, apesar de serem fracos. E lá em Raito, que mostra que
Se você for muito iniciante e quiser caçar goblins, igual assim, mano, todo jogo de RPG, qualquer coisa, a primeira coisa que você faz, se é iniciante, você vai caçar goblin. Você vai lá e mata o goblin tranquilamente. Eu coloco os caras pra matar rato. Goblin não. Goblin já é muito forte pros caras. Mas lá mostra que se você for caçar um goblin sem preparo, você vai morrer. E é isso aí. É isso mesmo, tá? E se, mano, e é isso. Se tivesse um goblins por aqui, provavelmente 80% das pessoas que acham que seriam bons morreriam de cara. Bom, é isso aí. Esse foi o tema nosso, né? A gente falou, né? O que nos faz gostar de um anime. Falamos de vários animes que a gente gosta, que a gente continua assistindo, e alguns que a gente dropou mesmo sendo grandes animes, né? E você? Qual anime grande que você dropou? E qual anime que você não esperava continuar assistindo, mas você continua assistindo ele até o final? Escreva aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha com os amigos e é isso. Até a próxima. Até!